Oi, hoje estamos aqui para a nossa aula de artes, mas antes de começar, eu tenho uma ideia para a gente descobrir o tema da aula de hoje. Você já conhece o jogo de adivinha? Sabem como é que funciona? Bom, eu vou apresentar dicas para vocês e aí a gente vai ter que descobrir juntos qual vai ser o tema da aula de hoje. Vamos lá? Ó, primeira dica. Primeira dica é uma data, e esta data aqui. 29 de março. Um pouco difícil ainda, né? Ou será que vocês já sabem? Vamos para a próxima então. Para a segunda dica. A segunda dica é uma palavra. E é a palavra aniversário. Então vamos lá. Primeira dica, 29 de março. Segunda dica, aniversário. Acho que 29 de março é aniversário de alguém. Ou de alguma coisa. Alguém já sabe? Vamos para a próxima então. A terceira dica. A terceira dica é uma imagem. Vocês reconhecem essa imagem? Essa aqui é a bandeira da nossa cidade, a cidade de Curitiba. Se a gente for ver ali, tá mesmo escrito Curitiba, 29/3 ou 29 de março e o ano de 1693. Essa data marca o ano da fundação da cidade de Curitiba. Por isso, a gente comemora como aniversário de Curitiba. Acho que agora já descobrimos o... Mas tem mais alguém que faz aniversário nessa mesma data. E essa pessoa é o artista paranaense Poti Lazarotto. E ele era também curitibano, porque ele nasceu aqui na nossa cidade em 29 de março. E a gente vai falar dele hoje porque ele foi um artista muito importante para nossa cidade. E ele produziu ilustrações, gravuras, murais, mas que ficaram muito conhecidas não só aqui no Paraná, mas fora do Brasil também. E esse da imagem é o Poti. Agora vamos ver algumas obras dele. Esses são os murais. É um tipo de produção que é um pouquinho diferente de outros estilos, pois eles ficam ao ar livre, por exemplo. Eles podem estar em fachadas de prédio, em praças e em espaços abertos. Assim, eles acabam deixando nossa cidade mais bonita e muita gente tem acesso a eles, se tornando um tipo de arte muito acessível para as pessoas. Uma coisa que a gente pode ver nessas obras do Poti são as cores que ele utilizava. Por exemplo, nessa obra aqui, que é uma homenagem ao Dia do Ferroviário, ele utiliza uma mesma cor, que é o azul, mas com diferentes tons, assim usando uma técnica conhecida como monocromismo. Se a gente for ver, é exatamente isso. Ele utiliza o azul, mas em alguns espaços ele utiliza de uma forma mais suave, ficando mais claro, em outras um azul mais escuro. Enquanto que nessa produção, que se chama Imagens da Cidade, ele utiliza a técnica do policromismo, porque ele utiliza diferentes cores em diferentes tons. Esses murais que a gente viu até agora foram construídos em cerâmica, mas ele utilizava também outros materiais, como por exemplo cimento. Um outro tipo de produção que Poti fazia eram as gravuras. E as gravuras funcionam como uma impressão, um carimbo. Primeiro você pega uma base, que a gente chama de matriz, e você pode, dependendo do material, você vai fazer o seu desenho nela. Se for um material mais leve, você vai desenhar por cima, ou se for um material mais duro, como a madeira, você precisa talhar. Fazer como se fosse um recorte, mas você vai fazer o desenho ali. Então depois você aplica a tinta sobre essa matriz, você passa a tinta e você vai ter ali uma espécie de carimbo mesmo. Você vai pegar a sua folha, você coloca em cima e nessa folha vai sair o resultado. Claro que existem diferentes técnicas, como eu disse, essa matriz pode ser uma madeira, pode ser um EVA, ou então até mesmo uma pedra, que funciona de um jeito um pouquinho diferente, né? Então vamos dar uma olhada nas gravuras de Poti? Bom, as gravuras, diferente dos murais que a gente acabou de ver, elas têm um propósito diferente. Elas podem aparecer em espaços como museus, em apresentações, ou elas podem ser vendidas, como numa capa de um livro, ilustrando algum poema ou algo desse tipo. Elas são diferentes também porque elas utilizam geralmente, na sua maioria, uma cor só. Por exemplo, aí o Potilho utilizou só a cor preta. E os traços que a gente vê dos desenhos também são diferentes.
justamente pelo modo como elas são feitas. Agora que a gente já conheceu o Poti e a gente já aprendeu sobre esses dois tipos diferentes de arte, relembrando, a gente viu o mural que ele utilizava duas técnicas de pintura diferentes, o monocromismo com uma cor só e diferentes tons. Por exemplo, naquela obra a gente viu a cor azul, mas com tons mais claros e tons mais escuros, e a técnica de pintura do policromismo, que são diferentes cores, podendo usar diferentes tons. A gente viu depois a técnica, né, de produção conhecida como gravura, que funciona como um carimbo, uma impressão, e utiliza uma cor só. E tem um propósito diferente também. Mas agora, vamos criar nossas próprias obras de arte? Começando pelo mural, o primeiro passo é pegarmos nossa folha, dobrarmos ao meio e então abrirmos. Em cada lado, vamos escrever um nome daquelas técnicas de pintura. Então, na primeira parte, escrevemos monocromismo e na segunda, policromismo. Agora, vamos pensar no que é que nós gostaríamos de fazer no nosso mural. Primeiro, desenhamos a lápis a nossa ideia na parte escrita monocromismo e reproduzimos da forma que conseguimos a mesma imagem no lado escrito policromismo. Esse foi o meu resultado. Desenhei dos dois lados uma paisagem da qual eu gosto e gostaria de ver no meu mural. E vocês lembram como o monocromismo funcionava, ou a monocromia? A gente escolhe uma cor e diferentes tons dela, e assim a gente coloriu. Aqui eu utilizei o verde e nos tons de verde claro e verde escuro. Já no lado do policromismo ou policromia, escolhi diferentes cores e diferentes tons. Usei azul, verde, marrom, vermelho e laranja. E assim ficou o meu resultado da minha pintura. Lembrando que o material utilizado para a pintura foi o giz de cera, diferente do material do qual os murais são feitos. Agora, vamos criar uma gravura? Como base, que chamamos de matriz, vamos utilizar o EVA. Então, primeiro desenhamos a lápis no EVA. Esse foi meu desenho. Em seguida, podemos escolher a cor que gostaríamos de ver na nossa gravura e, utilizando o pincel, vamos passar a tinta por sobre o EVA, tentando fazer sempre o mesmo movimento. Aqui, fiz um movimento de linha reta. Então, completamos todo o pedaço de EVA com tinta para nossa impressão. Então, pegamos outra folha, dobramos ao meio e abrimos. Esse vai ser o espaço onde nossa gravura vai ficar. Pegamos o nosso EVA, que chamamos de matriz, posicionamos sobre a folha. Aqui, do outro lado, eu já havia feito uma outra gravura antes. Então, passamos a mão suavemente, tentando não deslocar do lugar, mas também pressionando para ter certeza que a gravação vai funcionar. Aí, esperamos um tempo para termos certeza que está seco. Retiramos a matriz com cuidado da folha e já podemos ver como ficou. Esse foi meu resultado. Então, o que acharam da aula de hoje? Gostaram? E vocês gostaram mais da produção dos murais ou da gravura? Até a próxima!